No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter, ao ir ao médico com o intuito de tomar a vacina da gripe, acabou tendo que fazer um exame de próstata. Mas como todo mundo sabe que Peter é um pouco desprovido de inteligência, ele acabou pensando que o Dr. Hartman estivesse fazendo outras coisas ali com ele, e até chegou a ficar traumatizado com isso. O episódio começa com Peter e sua família assistindo ao jornal, e o jornalista começa falando sobre uma reportagem especial. Quahog estava passando pela pior epidemia de gripe dos últimos anos, tudo isso devido ao baixo número de aplicações de vacinas. Vendo isso, Peter decide ir ao médico se vacinar. Mas ao chegar a sua vez, o Dr. Hartman o informa que eles não tinham vacinas para a gripe o suficiente para todo mundo, e que teriam que guardá-las para os idosos. Após ouvir isso, Peter até chega a concordar, mas logo em seguida ele decide se jogar em direção ao Dr. Hartman, fazendo assim com que ele aplicasse a vacina nele. Após isso, quando ele estava prestes a ir embora, o Dr. Hartman pede para Peter assinar algo, mas ao ver as suas informações, ele acaba descobrindo que além de Peter ter 42 anos, ele também nunca havia feito o exame de próstata. Logo após isso, o Dr. Hartman decide examiná-lo, e ao ver que estava tudo bem com seu coração, ele então pede para Peter se virar e abaixar as suas calças. Ele então realiza o procedimento, e isso acaba deixando Peter apavorado, já que ele não sabia que era realizado daquela maneira. O Dr. Hartman então tenta explicar falando que era assim que se fazia um exame de próstata, mas Peter, sendo um idiota como sempre, acaba não ligando para o que ele fala, e até chega a acusá-lo de ter feito algo com ele. Com isso, Peter sai do consultório chorando, e totalmente sem roupas. Precisa se bronzear. Ele então chega em casa. E como aparentava estar péssimo, Lois decide perguntar do porquê dele estar assim, e então ele responde dizendo que o Dr. Hartman havia feito coisas com ele. Mas após saber o contexto da história, Lois fala que isso era apenas um exame de próstata, uma parte importante do corpo para um homem de sua idade, e como já era esperado. Peter mais uma vez acaba não entendendo e sai dali chorando. Após isso, enquanto ele estava na sala, Brian chega ali, e decide ligar a TV para eles dois assistirem, e coincidentemente todos os canais da TV acaba aparecendo algo relacionado ao dedo indicador, e como Peter estava bem familiarizado esse dedo, ele acaba saindo dali mais uma vez traumatizado. Para com isso, Meg! Já no dia seguinte, Peter vai até o bar, e seus amigos percebem que havia algo de diferente nele. Cleveland resolve perguntar o que havia acontecido. Peter então fala que foi ao médico no dia anterior para fazer um exame, e o Dr. Hartman acabou fazendo coisas horríveis com ele. Cleveland então revela que havia passado pela mesma coisa. Logo em seguida, Quagmire fala que também aconteceu com ele, e não sendo uma surpresa para ninguém, Joe diz que também passou por isso. Peter, após ver que todos os seus amigos também foram vítimas desse suposto, entre aspas, exame de próstata, resolve que ia acabar com isso, processando o Dr. Hartman e o fazendo pagar por isso. Mais tarde, enquanto estava deitado, Peter assiste ao jornal, e a jornalista fala sobre o Dr. Hartman, um médico querido por todos em Quahog, que estava sendo acusado de um crime bem sério, e que o tribunal daria início na manhã seguinte. Após Peter falar que é ele quem teria de ir ao tribunal, e mesmo Lois já tendo dito pela 15ª vez que se tratava de um procedimento médico totalmente legal, ele decide não dar ouvidos para o que ela fala. No dia seguinte, Peter vai até o tribunal. Ele começa falando que havia ido ao médico para tomar a vacina da gripe, mas que precisou fazer o exame de próstata. Porém, ao descrever o que havia acontecido, ele acaba distorcendo um pouco as coisas, falando que o Dr. Hartman o obrigou a tirar as suas roupas, e até chegou a beijá-lo. Ele obviamente fica bem zangado com isso, e diz que isso nunca aconteceu. Após isso, Peter continua sua história, mas acaba passando um pouco do limite. O Dr. Hartman então fala que isso tudo era ridículo, e até lembra o juiz que já havia feito esse exame nele, e aparentemente esse juiz compartilhava da mesma quantidade de neurônios de Peter. Já que quando questionado sobre o que aconteceu no seu exame, ele fala que o Dr. Hartman também fez umas coisas com ele, e com isso, o juiz decide culpá-lo, e tirar a sua licença médica. Eu estava esperando por esse momento mais do que a segunda chegada de Jesus. Muito bem, pessoal, eu sei que vocês estavam esperando algo diferente. Mais tarde no bar, Peter comemora sua vitória com os seus amigos. E após isso, ao tentar falar sobre algo, ele acaba tendo que ir ao banheiro,
O que é bem normal, mas o problema é que isso chega a acontecer mais de 3 vezes. Vendo isso, Joe decide perguntá-lo do porquê dele estar urinando tanto ultimamente. Ao ouvir isso, um homem aparece ali, e avisa que isso poderia significar que Peter estava com tumor na sua próstata. Sendo assim, ele precisaria fazer um exame de próstata, mas arrumar um médico para examiná-lo depois do que aconteceu com o Dr. Hartman seria difícil. Após perceber que o Dr. Hartman era sua única esperança, Peter decide ir até a sua casa disfarçado, mas por incrível que pareça o seu plano acaba não dando certo. Após Peter o implorar para examiná-lo, o Dr. Hartman então decide realizar o procedimento mais uma vez, e fala que não era nada demais, apenas um inchaço. Parece uma obstrução. Mas o que é isso? Olá. Com Peter percebendo a burrada que fez, ele decide ir ao tribunal e retirar as suas acusações do Dr. Hartman. Com isso, o juiz então devolve a licença médica dele.